Hoje no nosso programa nós vamos falar sobre a arte e interpretação, assim como Brodowski possui uma associação cinematográfica de atores, Ribeirão Preto possui um grupo também que produz filmes, documentários. Eu estou trazendo aqui hoje no nosso programa o Milton Martins e o Júnior Titânio. Boa tarde, Milton. Boa tarde, tudo bom? Júnior, boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos falar um pouquinho como é que surgiu a oportunidade de gravar filmes. Surgiu a partir do momento que a gente iniciou um curso de audiovisual em Ribeirão Preto, né? Nós tivemos sorte de reunir um grupo de pessoas que eram apaixonados por cinema. Isso, na minha opinião, potencializou para que nós pudéssemos produzir diversos gêneros ao longo de 2 anos. O curso foi concluído, né? E as obras estão aí. Bom, Brodowski tem uma associação de atores, o Milton Júnior, já estão fazendo o 14º filme longa-metragem. Vocês já fizeram 10 filmes curta-metragem, incluindo um documentário. É uma satisfação para vocês, Júnior? É uma satisfação porque todo mundo assim que fez o curso, na verdade, tinha assim, o mesmo interesse, todo mundo queria fazer essa parte de cinema. Eu falo assim, que é uma satisfação porque apesar de esse lado nosso, esse lado aqui do interior ser fraco às vezes de patrocínio, essas coisas, todo mundo tem a força de vontade, né, de estar podendo fazer esses filmes, assim, todo mundo junto construiu, fez e estudou, e mesmo não tendo apoio, a gente conseguiu fazer ótimos curtas-metragens e documentários também, tudo em nível profissional, sabe? Então, eu falo assim, para mim foi uma grande satisfação porque eu sempre quis fazer isso daí, e mesmo não tendo apoio do governo, esse tipo de coisa, conseguimos fazer filmes profissionais. Quer dizer, vocês não tiveram patrocínio nenhum também? Nós buscamos assim a ajuda de algumas empresas amigas, né, amigos de amigos, apaixonados pelo cinema, pelo gênero que a gente estava fazendo. E algum recurso a gente conseguiu, mas não assim, não é aquela coisa para se ter lucro, né? Mas sim para pagar custos mesmo de alimentação durante as filmagens no set, enfim, para fazer uma capa de DVD ou até outdoors, como nós fizemos na época do lançamento do filme. Mas não tinha um fim lucrativo, né? Era apenas para cobrir esses custos aí, porque todos éramos estudantes e voluntários naquele momento, né? Mas desde o início, a gente focou ele como um trabalho de forma profissional mesmo, buscando usar toda a linguagem de cinema aprendida ali na faculdade para colocar nos trabalhos da gente, né? E o resultado foi bem satisfatório. Nesses 10 filmes que vocês fizeram, qual é aquele filme que deu mais trabalho para vocês? Tanto na parte de interpretação, quanto na parte de cenário? Na minha opinião, foi o A Morte Vai para o Inferno, que teve praticamente 1 ano de trabalho em cima dele, desde a pré-produção até a finalização e lançamento. Foi um trabalho de TCC, inclusive, até o Júnior vai falar melhor sobre isso. Então é um filme que foi muito bem cuidado em detalhes, não só desde o roteiro, né, e todas as linguagens que tinha ali, figurino, maquiagem, cenografia e na pós-produção também, edição e tudo mais. Foi um filme muito bem trabalhado e até o lançamento a gente teve mais tempo, né, porque filme você precisa ter tempo e recursos. Você tendo isso, o trabalho aparece com qualidade. Vamos falar um pouquinho, Júnior, sobre esse filme. Então esse foi, igual o Milton falou, né? Esse foi o nosso filme de TCC para a faculdade. Ganhamos vários prêmios lá, inclusive de melhor filme do ano de 2010. E que nem foi o filme mais difícil porque também teve alguns contratempos, assim, teve locações que a gente teve que parar de filmar lá no local. Então aí o roteiro, a gente já tinha um conteúdo gravado e para poder finalizar o filme ia ter que gravar ainda naquelas locações. Mas o que aconteceu? Como não deu mais para a gente poder estar indo lá, eu tive que, no caso que eu fiz a parte do roteiro, né, e a direção também, eu tive que estar alterando o roteiro tudo de novo e mesmo assim ao mesmo tempo mantendo o que a gente já tinha gravado. Então, isso foi uma das coisas assim que mais deu trabalho mesmo, porque a gente tinha que manter o que já tinha gravado, que não dava para começar a gravar o filme tudo de novo, né? Ia ficar muito
não tinha recurso. Não tinha igual, continuismo, não né, tinha pra continuismo, igual o Milton falou também. Nós éramos estudantes e todo mundo trabalhava e tinha que entregar isso daí porque a gente se formou em julho, né? Foi em julho. Tinha um prazo para entregar. Tinha um prazo para entregar. E o grande vilão assim foi o tempo. Então nós não podíamos perder o que já tinha gravado. E uma das coisas também que, na minha opinião, interferiram, contribuiu para atrapalhar, né, vamos dizer assim, mas a gente conseguiu superar, porque o filme tinha o gênero western, faroeste. A gente não queria dar a cara para ele de cowboy, né? Então o western baseado nos western spaghetti, né, e não no faroeste tradicional americano. Então tinha que ter lá a cidade cenográfica naquele estilo. Como Ribeirão é uma região, a nossa região tem muita canavial, a gente não podia também envolver canavial nisso, né? E também a gente escolheu fazer numa época do ano em que praticamente não chove aqui na região, né? A segunda metade até outubro, mais ou menos ali. Mas tinha dias em que estava muito nublado, apesar disso, e aí você tinha cenas que começava, daí a pouco nublava, não tinha como você resolver o problema da iluminação, né? Ali. Então ficava aquela coisa complicada de se resolver, mas no fim a edição, o trabalho foi finalizado muito bem. A gente usou muitos filtros ali para resolver também e ficou contente, na minha opinião. A edição foi feita na Faculdade Barão de Mauá? Não, foi feito pela equipe da gente. Vamos falar um pouquinho agora sobre a iluminação desse filme no xadrez. Vocês utilizaram, quer dizer, velas. Vou até mostrar aqui, né? Vamos ver se o Grotti consegue pegar aqui. Utilizaram velas, quer dizer, foi uma... Esse filme aí... Partiu de quem a ideia? De vocês mesmos? Porque foi o seguinte, como é um filme de adaptação histórica, né? A gente buscou uma locação que tem na cidade de Dumont, onde residiu na infância o Alberto Santos Dumont. Então a gente procurou essa residência, essa localidade lá, e nós observamos que assim, nós decidimos gravar a cena na sala. E o pé direito é muito alto e o piso é madeira, a casa está conservada, como ela realmente era há 100 anos atrás, né? Então a gente optou ali em fazer também a iluminação com luz de vela. E foi muito legal, a gente colocou ali o castiçal, cada cena a gente movimentava ele para dar o efeito da vela, a luz, né, oscilando. E ficou um trabalho muito bem feito, muito legal, assim, que quase que inédito assim, até então lá no nosso curso, né? Não havia notícia de alguém ter feito antes com esse tipo de iluminação. Ô Júnior, vamos falar um pouquinho agora sobre esse documentário. O Andraus ganhou um prêmio. Ganhou o prêmio de melhor documentário. E esse documentário, no caso, foi o Milton que fez o roteiro, produziu, dirigiu também, né, Milton? A direção é do Lucas Garcia. Ah, não, a direção foi de um outro amigo nosso que fazia parte da nossa equipe também, o Lucas Garcia. Esse documentário que nem... Ele pega a história um remanescente do incêndio do edifício Andraus, em 1972, em São Paulo. Essa pessoa mora em Ribeirão Preto, né, há muitos anos. Inclusive ele foi lá, né? E ele contou a história, a gente convidou ele para fazer o documentário. E ali ele conta toda a passagem que foi, a aflição dele estar no topo do edifício durante o incêndio. E com detalhes, riqueza de detalhes. A gente pegou imagens reais do incêndio também, da ocasião, né? A gente vai intercalando ali, a gente colocou alguns efeitos também de fogo no filme. É uma história muito legal assim, de se ver, não é maçante e prende o espectador até o final para saber qual é o desfecho disso aí, né? Eu não vou contar o filme. O legal desse documentário que foi feito tudo mesmo no estúdio da faculdade. Todo no estúdio. Tudo no estúdio da faculdade. No estúdio mesmo lá, o Thiago que fez a direção de arte dele? Foi, Thiago Andrade. O Thiago Andrade, ele montou tudo no próprio estúdio da faculdade, montou a iluminação junto com o Milton, né? E ficou, igual o Milton falou, não ficou um documentário maçante, cansativo, né? Essa é a intenção do Milton, ele quis fazer um documentário mais dramático, mais cinematográfico mesmo. E a intenção, o título dele é Andraus, uma sinfonia inacabada.
Por que Sinfonia Inacabada? A gente usou a música de Mozart, que ficou inacabada. Isso, né? a música do Mozart. Então a gente aproveitou essa deixa para estar fazendo um paralelo ali na história, porque o Wagner, que é o remanescente do incêndio, na época ele tinha 21 anos. Ele tinha um projeto de vida todo na cidade, crescer naquela empresa que ele trabalhava, e de certa forma o incêndio colocou um ponto final na intenção não só dele, como de muita gente, muitas pessoas que trabalhavam ali. Então ficou inacabado muito sonho ali, né? Então a sinfonia ela entra no filme também, no início ali, durante o filme todo ela vai pontuando os fatos que aconteceram conforme ele vai narrando, né? Então a gente traçou esse paralelo jogando a sinfonia, que ficou inacabada, com a 8ª sinfonia lá, com a história dele, de vida dele, do que ele passou no incêndio. Agora, o Milton Júnior, quando você não tem patrocínio e exige também muita gente para trabalhar, não é fácil fazer um filme, né? Você tem uma série de dificuldades. Dinheiro você tem que dividir no grupo, quando você não tem patrocínio. Você tem que trabalhar com atores e envolve muita gente. Como é que vocês fazem para contornar tudo isso aí? Principalmente com atores, né? Um dia eu posso, esse dia eu posso gravar, no outro dia eu não posso. Vocês têm dificuldade também. A maior dificuldade, depois não pode até falar sobre isso também, é com relação à conciliação de agendas de atores e equipe de trabalho. É uma dificuldade muito grande. Fazer um cronograma de filmagem, que você tem prazo principalmente para finalizar e conciliar a agenda, foi a maior dificuldade, sem dúvida, na minha opinião. Porque a maior parte do elenco, fui eu que fui conseguindo as pessoas. Então eram profissionais de vários ramos, né? Alguns não eram nem atores e tal, mas tinha o estereótipo, o perfil para aquele personagem e eu convidava. Só que no dia da gravação um podia, outro não, mas tinha que estar junto. Aí foi assim, um trabalho muito grande para conciliar, né? E foi, realmente, deu muito trabalho. Foi a parte mais complicada mesmo, que às vezes o que a gente tinha que fazer? Tinha que estar juntando, gravando mais de uma cena naquele dia, porque era só aquele dia que os atores podiam estar juntos, né? E como era tudo assim, dependíamos da boa vontade, da ajuda de todo mundo, então aí tínhamos que estar gravando, né, correndo numa certa gravação, deixando às vezes de lado alguma coisa, algo melhor assim para poder ter feito, para poder acabar aquela cena logo, que no outro dia não ia estar lá, né? Vocês ensaiavam antes de filmar? Como é que era? Havia muitos ensaios no próprio set de filmagem, né? E uma das coisas que a gente sempre fazia era usar plano B, A, B, C. Às vezes teve um dia lá que tinha 4 opções de cena no mesmo local, por conta dessa questão de agendamento. E também de chuva, que estava ameaçando chover, mas eu tinha cena externa e não podia estar com chuva. Mas aí tinha a possibilidade de fazer uma interna no mesmo dia, para não se perder o dia do cronograma. Porque se aquele dia cancelasse filmagens, quando eu ia poder fazer novamente aquela cena, eu não sabia. Não podia estar mais gravando. E às vezes, o que eu acho legal, assim, que foi uma coisa que aprendemos bastante, é nessa parte de improviso. Igual o Milton falou. No filme da morte, a primeira cena era uma cena externa. Mas o que aconteceu? Por aquele dia na Redondeza tá tendo muitas festas, o som estava muito ruim, muito barulho. O que tivemos que fazer? Improvisar na hora e fazer uma cena interna lá. Mudamos na hora tudo, mantemos assim, mas os isso já mesmos diálogos. Isso, o legal assim, já estava pensado. Porque eu falei assim, a cena certa mesmo vai ser essa externa, mas caso também não der, a gente faz a interna, mantém, assim, só troca uma fala ou outra na hora ali, mas mantém o mesmo aspecto, o espectador vai entender do mesmo jeito. Sim. E foi realmente o que aconteceu, tava todo barulho
E aí falou, não, vamos partir pro plano B, que é a cena interna. Aí mesmo e assim, deu certinho. Teve tudo, necessidade de corrigir áudio no de final. corrigir áudio, é que às só vezes... de áudio mesmo, para tirar ruídos que não faziam parte do faroeste. Porque né? o boom às vezes captava som de música, essas coisas. Músicas atuais, Isso. por exemplo, então tinha que resolver na edição.